Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos de volta às nossas atividades, né? Essa semana iniciando nossas atividades remotas de uma forma mais organizada, onde nós teremos 2 disciplinas por semana. E essa semana nós vamos iniciar com matemática, professor Enéas, oi, e educação física, professor Cleiton. Então, turma, para vocês que são do sexto ano, estão chegando agora no Fundamental 2, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é professor Enéas, professor de matemática, e nós vamos iniciar nossas atividades revisando o que você já estudou desde o primeiro ano, né? Que são as operações com números naturais, a adição, a subtração, multiplicação, divisão, de uma maneira contextualizada. Nós vamos trabalhar bastante situações, problemas, né? Porque para saber matemática é preciso saber ler. Você tem que ser um bom leitor, você tem que saber interpretar, compreender o que você está lendo, certo? Um problema é um pequeno texto que está dividido em 2 partes. A primeira parte, que pode vir no início, no meio ou no fim, é o que nós chamamos de pergunta. É aquilo que o problema pergunta para você responder, tá? E a segunda parte são os dados, as informações. Tudo que é necessário para que você possa responder essa pergunta. Você só consegue responder a pergunta de um problema se você tiver as informações desse problema. Então, é interessante que vocês leiam com atenção, prestem atenção, sejam bons leitores, interpretem bastante, tá certo? Para que a gente não precise chegar no sexto ano fazendo aquela perguntinha, professor, é de mais ou de menos? Tá? Então, chega, passou o momento de perguntar isso. Agora é compreender e entender qual operação você vai utilizar. Se é mais, se é menos ou se são as duas. Tá? Então, de antemão, eu já digo que nossas aulas vão ser todas aqui pelo grupo do WhatsApp, onde segunda, terça, quarta e quinta nós estaremos no horário de 7 às 11, disponíveis para vocês, postando atividades, ouvindo vocês, tirando dúvidas, certo? Interagindo com os alunos da turma aqui pelo grupo, e recebendo as atividades. Sendo que o grupo, você já sabe que ele é um grupo fechado, só quem posta os administradores. Mas no horário da aula, nós vamos manter o grupo aberto para as interações, tá certo? Quando terminar a hora da aula, a gente fecha o grupo de novo e vocês passam a ter contato com os professores no privado. Lembrando, pessoal, que o horário para contato com o professor é de 7 às 11 da manhã, tá? Porque é o horário de aula. Quem postar alguma coisa, depois, se o professor tiver tempo para responder, tudo bem. Senão, ele só responde no dia seguinte, no horário da aula. Tá bom? Os colegas que não estão aqui no grupo, que vocês conhecem, convidem, chamem, tragam o número deles para mim adicionar no grupo. É importante que todo mundo participe desse grupo para que possa ter direito a assistir às aulas. E aqueles que não tiverem redes sociais, internet disponível, vamos ter que ir na escola pegar as atividades impressas. Toda segunda-feira o pessoal da escola vai estar lá entregando as atividades impressas para que o aluno possa levar para casa e fazer e depois devolver para a gente corrigir, tá bom? As atividades de quem vai participar por aqui é aquele processo que a gente estava fazendo. Eu encaminho as atividades para vocês, vocês copiam no caderno, respondem, lembre que tem que ter os cálculos, tá? Não só a resposta. Fotografa e manda no meu WhatsApp para me corrigir, tá bom? Então, nossa semana vai ser a seguinte: hoje nós vamos fazer uma introdução do conteúdo, amanhã vamos fazer uma atividade prática, uma correção de alguns exercícios que eu vou passar hoje também. Na quarta, nós vamos interagir com a atividade prática que vocês vão fazer amanhã. E na quinta, a gente corrige outras atividades, tá certo? Para que você passe uma atividade final para vocês entregar na sexta-feira. Lembrando que a participação com vocês, a aula com vocês, é até a quinta. A sexta é o dia do professor planejar, estudar, corrigir atividades, tá? Essa semana, mais uma vez, repito, matemática e educação física. A próxima semana serão 2 disciplinas diferentes, mas sempre aqui pelo grupo do WhatsApp. Então, vamos iniciar a nossa aula. Tá aqui, né? Ok.
Deixa eu só organizar aqui. O professor está aprendendo, viu, gente? A mexer aqui nas ferramentas. Mas vai dar certo. Sempre dá certo. Bom, vamos lá. O nosso tema da semana é revisando as operações com números naturais. Ok? E o que é isso? Nós vamos fazer uma revisão das operações, né, que formam o grupo das operações fundamentais. Português, adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa semana nós vamos trabalhar apenas adição e subtração, tá bom? Então, seguindo aqui, em nosso dia a dia, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Bom, em nosso dia a dia, utilizamos constantemente a adição ou subtração para realizações, ainda que de maneira inconsciente. Olha, gente, isso significa dizer que vocês já ouviram bastante isso, que matemática está em tudo, matemática está em todo momento, em todas as ações que nós fazemos, no que nós comemos, no que nós vestimos, no que nós usamos, no que nós pensamos, no que nós nos exercitamos, sempre a matemática está lá. Tudo que existe hoje, toda a construção, todo equipamento, existe em volta dessa matéria, desse material, muita matemática. No entanto, ela não é visível, mas nós vamos buscar entender onde nós podemos aplicar a matemática hoje, no nosso dia a dia, enquanto crianças, enquanto estudantes, tá certo? E não ficar pensando, esperando a matemática só para utilizar ela só quando tivermos adultos trabalhando, né? Vamos começar a entender que ela está na nossa vida desde a infância. Então, a gente pode encontrar a matemática quando a gente estimar o valor de compras em mercearias e supermercado. Você, quando vai a uma mercearia, um supermercado, a uma loja, uma farmácia, onde você vai comprar algo, a uma feira, um mercado, você está trabalhando matemática. Você está contabilizando, e às vezes vocês nem levam calculadora. Vocês contabilizam quanto é que vocês vão gastar. Ah, isso é tanto, isso é tanto, isso é tanto, vai dar tanto. Olha aí, vocês fazendo matemática, somando. Ah, eu tenho tanto, então vai ter troco. Ah, eu tenho tanto, não vai dar para comprar isso. Então eu vou tirar isso, vou levar só isso. Olha aí vocês fazendo subtração. Então vocês sabem matemática, vocês usam a matemática, certo? Só precisa ter o prazer de estar com ela. Quando vocês juntam livros numa caixa, juntam objetos, quando vocês fazem a faxina, que vocês juntam coisas lá, vocês contam quantas coisas tem naquela caixa, quantos livros eu coloquei, quantos brinquedos. Então fazendo matemática, usando a adição. Quando vocês retiram roupas de um armário, de um guarda-roupa, essa roupa eu não quero mais, não visto mais, não dá mais para mim, tá pequena, tá grande, eu era gordinha, gordinho, agora estou fitness, tá afogada, eu vou dar, ou então fiquei mais forte, a roupa tá apertada, não me serve mais. Então, quando vocês retiram o que vocês não querem mais do seu armário, do seu guarda-roupa, vocês estão efetuando uma subtração, estão retirando. Quando você está jogando alguma brincadeira, um dominó, um pega-vareta, um xadrez, um jogo de cartas, certo? Que tem pontuação, vocês estão exercitando matemática. Vocês estão exercitando o Uno, vocês estão contando os pontos, então vocês estão exercitando a matemática. Entre outras e muitas outras situações que vocês vivem no dia a dia de vocês, no WhatsApp, né, nas redes sociais, vocês sempre contabilizando, preocupado com quantos likes vocês vão ter nas páginas de vocês, né? Quantas curtidas, quantos comentários. Isso é matemática. Então, a gente precisa entender que a matemática é um problema cotidiano. Ele está diretamente em nossas vidas. E nós não podemos, pessoal, dizer que não gostamos de matemática, que não sabemos, que odiamos essa matéria. Porque não é só uma matéria. A matemática é uma necessidade. Saber matemática é uma necessidade, tá? Então, seguindo. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, ok? Nós temos aqui, ó, na história do Brasil, diversas moedas foram utilizadas e algumas delas são colecionadas e vendidas por pessoas do mundo inteiro. Então, existem vários colecionadores de moedas no mundo. As moedas,
ela se diferencia de país para país. Cada país tem a sua moeda, seja euro, seja dólar, seja real, seja peso, seja marco, tá? Então, existem diversos países com diversas moedas diferentes. E o nosso país, o Brasil, já teve várias moedas. O cruzado, o cruzeiro, o real, o cruzado novo, os réis, tá? Então, eu aconselho que vocês busquem com os avós de vocês histórias sobre a moeda brasileira. Vovô, vovó, no seu tempo, que moeda vocês usavam? Não era real ainda, real era novo. Entra no Google, faz uma pesquisa, busca teu professor de história, faz uma pesquisa sobre a moeda brasileira, quais foram as moedas utilizadas no Brasil e por que mudou de uma moeda para outra, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui que diz o seguinte, ó, se um colecionador possui 390 moedas antigas do tipo de 100 réis e 236 moedas antigas do tipo 200 réis, e acidentalmente perde 20 de cada, com quantas moedas ele fica ao todo? Olha só, pessoal. Essa pessoa tem moedas de 100 réis e moedas de 200 réis. O que é que ela quer? O que é que o problema quer saber? O problema quer saber com quantas moedas ela fica no final, sendo que ela tem 390 moedas de 100 réis e 236 moedas de 200 réis. E, acidentalmente, ela perde 20 de cada. Ela perde 20 moedas dessas 390 de 100 réis e perde 20 moedas dessas 236 de 200 réis. Com quantas moedas ela fica no total? Olha aí a pergunta. Com quantas moedas ela fica ao todo? Tá? Então, vamos ver a solução. Bom, existem várias soluções, várias formas de a gente descobrir isso. Eu vou trazer para vocês duas possíveis soluções. A primeira, a gente pega 390 menos 20, que dá 370. O que é isso aqui? São 390 moedas aqui, ó, de 100. Eu tenho 390 moedas de 100, perdi 20. Então, 390 menos as 20 que eu perdi, fiquei com 370 moedas de 100 réis, tá? Em seguida, 236 menos 20, o que é isso? 236 moedas de 200 réis, menos as 20 que eu perdi, eu fiquei com 216. Então, eu não perdi 20 de cada? Se eu perdi 20 de 390, fiquei com 370 de 100 réis. Se eu perdi 20 de 236, fiquei com 216 de 200 réis. E aí, para finalizar, eu vou pegar as 370 de 100 réis que eu fiquei, mais as 216 de 200 réis que eu fiquei, e no final eu tenho quantas moedas? 586 moedas. Tá, pessoal? Então aqui nós usamos subtração para saber com quantas moedas de cada nós ficamos. E depois a adição para juntar as de 100 com as de 200 e saber no total com quantas moedas nós ficamos. Então veja que nós usamos a subtração e a adição. Tá? Uma outra possível solução pode ser essa, ó. 390 mais 236. O que é isso? Eu peguei todas as moedas de 100, 390 moedas de 100, mais as 236 moedas de 200. Somei tudo. No total eu tinha quantas moedas? 626, tá? E aí, 20 mais 20 igual a 40. O que é isso? Não foi 20 de cada que nós perdemos? Perdemos 20 de 100, perdemos 20 de 200. Ou seja, perdemos quantas moedas? 40. Então, o total de moedas, 626, menos o total de perdidas, 40, no final ficamos com quanto, turma? 586. Mesmo resultado da solução 1. Tá vendo? Então, existem formas diferentes de você solucionar um problema. No entanto, o que é que a gente precisa entender? Que não importa a forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Exemplo 2. Em um jogo de corrida na casa de Isabel, seus colegas Ana, Michael e João resolveram anotar a cada rodada suas pontuações individuais e também a soma de todas as pontuações. Ao finalizar todas as rodadas de jogo, todos decidiram fazer um lanche. Quando, sem querer, a Ana, coitada, derramou seu suco em cima da tabela, deixando-a da seguinte forma. Olha o que aconteceu. Ela borrou isso aqui, ó. Ela não sabe, ninguém sabe mais que valor é esse. Porque ela derramou suco aqui e borrou.
Gente, o que é isso aqui? Isso se chama tabela, tá? Uma tabela organizada em colunas e linhas. Em toda a tabela nós lemos as colunas e as linhas. Ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Se eu perguntar a vocês, o que é que está na coluna 3, na linha 3? Eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, coluna, linha 1, 2, 3. E cruzo. Coluna 3 com linha 3. O que é que eu encontro? 335. Ou seja, 335 aqui é o quê? É os pontos que Michael fez na segunda rodada. Se eu digo coluna 5, linha 4. Tá aqui, ó. Coluna 5, Isabel, linha 4. Terceira rodada. O que é que nós encontramos? 319. Ou seja, Isabel fez 319 pontos na terceira rodada. Se eu digo coluna 6, linha 5, tá aqui, ó, coluna 6, linha 5, o que é que eu encontro? Pontuação da rodada, o total de pontos de todas as rodadas. Tá? Então, assim que a gente lê uma tabela, sempre buscando entender o que está na coluna e o que está na linha. Essa tabela está organizada como? Nas colunas estão o nome dos jogadores e a pontuação final deles. Nas linhas, a pontuação de cada rodada. Então, aqui, ó, Isabel, primeira rodada, 353, segunda rodada, 339 pontos, terceira rodada, 319 pontos. Tá? E assim todos os outros. Mas bem, o que é que nós queremos aqui? Descobrir o total, descobrir, na verdade, quem fez mais pontos. Mas para isso a gente precisa descobrir isso aqui, ó. Como é que eu descubro isso aqui? Esse número aqui é fácil, né? É só somar todas as pontuações de Isabel que eu vou ter o seu total. Aqui é a mesma coisa de João. Somar toda a pontuação de João, eu vou ter o total dele. Mas os outros não, que vai faltar aqui e vai faltar aqui, ó. Para Ana e para Michael. Então, vem algumas informações abaixo que são necessárias. Tipo, Ana conseguiu lembrar que fez 25 pontos a mais que a Isabel na terceira rodada. 25 pontos a mais. Ó. E Michael lembrou que fez 10 pontos a mais que João no total. Como esses colegas poderiam fazer para descobrir quem fez mais pontos? Ó, então vamos lá. Ana lembrou que fez 25 pontos a mais que a Isabel na terceira rodada. Primeira, segunda, terceira. Aqui, ó. Isabel fez quantos pontos? 319. E Ana logo vai fazer quantos pontos? 319 com mais 25. 25 a mais. Então é só somar 319 com 25 que a gente vai descobrir esse valor de Ana. Michael lembrou que fez 10 pontos a mais que João no total. A gente soma os valores de João. Depois, se Michael fez 10 a mais, soma mais 10, que vai descobrir o valor total de Michael. E aí a gente vai descobrindo de várias formas os valores, certo? Ó, isso aqui, somando os três, achar aqui. Isso aqui, ó, somando os três, achar aqui. Então já temos 1, 2, 3 valores. Como é que vamos descobrir esse valor aqui da terceira rodada de Michael? A gente já sabe o total. Então é só diminuir o total menos a soma da primeira e da segunda rodada. Encontramos a terceira. Ok? Então as estratégias são múltiplas, são muitas para resolver o problema. Mas buscando uma solução mais simples, o que é que nós vamos fazer? Ó, vamos lá. Isabel, que está na quinta coluna, tem 353, 339, 319. Somando os três aqui, ela vai obter ó, 1.111 pontos. 1.111 pontos. João, que está na quarta coluna, vai somar os três valores. 327, 338 e 340. Ele vai obter 1.005 pontos, João. Então, já sabemos a pontuação de Isabel, 1.011, e a pontuação de João, 1.005. A de Michael. Nós sabemos que Michael fez 10 pontos a mais que João. Se João obteve 1.005, mais 10, Michael logo vai ter 1.015. E agora, para descobrir o de Ana, o que é que nós vamos fazer? Somar de Isabel, de João e de Michael, tá aqui, ó, o valor de Isabel, de João e de Michael, dá 3.031. E depois diminuir o total de todos.
Então, 4.064 menos a soma de Michael, João e Isabel, que é 3.031, deu 1.033, que é o valor de Ana. Na ordem crescente, ó, quem é o maior? 1.003, 1.015, 1.011 e 1.005. E quem é 1.003? 1.033? O valor de Ana. Assim, Ana é quem fez a maior pontuação, né, entre os jogadores. Ok, turma? Bom, então existem diversas situações em nossas vidas que precisamos utilizar o conhecimento da adição e da subtração. Conforme vimos, sem a utilização desse conhecimento, o placar do jogo não poderia ter sido verificado após ser manchado. Você reparou que a subtração pode ser utilizada para descobrir quanto falta em um número para atingir um total. E reparou que a adição entre o subtraindo e o resto resulta no minuendo. É importante que você saiba como utilizar as operações com eficiência. Olha, um exemplo bem claro de utilização de adição e subtração na vida de vocês. Quando vocês pegam as notas, você pega a nota do primeiro bimestre, do segundo. Você soma. Ah, eu já tenho tanto. Olha aí, você usando a adição. Você sabe que para passar precisa de 240. Aí o que vocês fazem? 240 menos a nota do primeiro, menos a nota do segundo, falta tanto. Olha, você fazendo subtração. Usando matemática, né? Então, nós somos pura matemática, turma. Vamos abraçar a matemática, não vamos temê-la. Vamos aprender a utilizar a nosso favor, certo? Exemplo 3. Um jogo de corrida contra sua irmã, Michael atingiu um recorde de 1.800 pontos na primeira volta e de 1.970 pontos na segunda volta. Sua irmã Ana disse ter conseguido atingir uma pontuação de 3.680 pontos no total das duas voltas, afirmando que na sua pontuação era maior que a dele e que ela havia vencido. No momento em que ele iria ver as pontuações totais, houve uma queda de energia. Apagou o computador. Convencido de que não havia perdido, Michael buscou calcular seu recorde, mas concluiu que sua irmã tinha razão. Michael estava certo ou errado? Bom, e qual a diferença de pontuação entre eles? Olha só essa situação. Dois irmãos jogando, né? Michael disse que na primeira volta teve 1.800 pontos, na segunda 1.970. E a sua irmã Ana disse que nas duas voltas dela teve 3.680. E ela disse, eu ganhei de você. E Michael ficou em dúvida se ela ganhou ou não. Como é que a gente vai descobrir isso, pessoal? Hein? Simples. Ó, nós pegamos uma das possíveis soluções é pegar o valor das duas voltas de Michael, 1.800 e 1.970, e juntar, somar. Quando nós somarmos o valor dessas duas voltas, nós vamos comparar com as duas voltas de Ana. Aí nós vamos saber quem ganhou, se foi Michael ou se foi Ana, né? Vamos ver vamos possível solução? Vamos lá. O que é que a gente pode fazer primeiro? Pegar, o valor da primeira volta de Michael e somar com o valor da segunda volta, que vai dar 1.800 mais 1.970, 3.770. Ana fez quantos pontos? 3.680. E Michael, 3.670. Então, quem fez mais pontos? 3.770 é maior do que 3.680. Ou seja, Michael fez mais pontos. Ele subtraindo, tirando a diferença, 3.700 menos 3.680 dá 90. Qual a diferença de pontuação entre eles? Ou seja, 90 pontos de diferença. Michael fez 90 pontos a mais do que Ana. Então ele estava o quê, pessoal? Michael, quando disse que ela tinha razão, ele estava errado. Quem fez mais pontos foi ele e não a irmã dele. A pontuação de Michael é maior que a de sua irmã. Ok? Bom, finalizando nosso primeiro momento com esses 3 exemplos. E assim, só para mostrar para vocês que todos esses problemas que a gente acabou de ver, esses 3, são coisas que acontecem no dia a dia e que se utiliza a matemática no trabalho, no comércio, nas brincadeiras, tá? E a matemática é utilizada. Então, vamos, a partir de hoje e nas próximas aulas,
trabalhar bastante essa questão de adição e subtração no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa vida, na nossa realidade. E para isso eu já vou deixar uma atividadezinha para vocês, ó, atividade complementar para ser copiada e respondida no caderno e enviada para o professor até hoje, às 22 horas. Não pode passar de hoje, tá? Quem está assistindo a aula já corre para fazer. Quem vai olhar à tarde, faz à tarde. Quem vai olhar à noite, faz à noite. Mas todo mundo tem que me entregar a atividade hoje, até as 22 horas, ok? E que atividade é essa? Tá aqui, ó. São 3 perguntas, 3 perguntinhas, 3 probleminhas que vocês vão resolver para me entregar, tá? E para amanhã, nossa aula de terça-feira, eu vou precisar que vocês, no horário da aula, vocês estejam com esse material em mãos. Uma folha de papel ofício, 2 dados. Quem não tiver dado pode fazer. Professor, como fazer um dado? Vai no Google e coloca lá, né? Como fazer um dado de papel, de papelão. E lá tem várias informações ensinando a vocês. 40 fichas divididas igualmente em 2 cores, que você pode fazer de emborrachado, de papel, tampinhas de garrafa, tá certo? Bolinhas de papel. Quem quiser usar milho e feijão, pode. Feijão preto, feijão marrom, pode, tá certo? O que eu quero é que vocês tenham 40 fichinhas ou grãos, sendo 20 de uma cor e 20 de outra. Régua, lápis ou caneta, borracha e coleção. Esse é o material que nós vamos precisar para a aula de amanhã, tá? De terça-feira. Nós vamos, nossa aula de amanhã, ter o primeiro momento, que é a correção dessas 3 questões, e em seguida nós vamos construir um material que vai ser utilizado para as aulas seguintes, certo? Então, ficamos por aqui, tá? Encerramos nosso primeiro momento de atividade. A partir de agora, eu estou à disposição de vocês até às 11 horas, para que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas, tá bom, gente? Então, vamos estudar, responder as questões para finalizar amanhã de hoje.